telefone silencioso. Tô entrando em aula, te ligo quando eu sair, tá? Tá bom, até mais. Tchau. Gente, o que vocês acharam de fazer a avaliação dessa forma no projeto? Eu tô fazendo ainda, você não faz muito. Mas eu gosto porque, tipo, a gente vai usar o projeto depois, né? Porque eu acho assim, é uma disciplina, né, que ela é praticamente nessa parte. A prática é muito mais importante. Então eu acho mais válido fazer isso do que fazer uma prova escrita e cobrar norma de vocês, que vocês vão consultar na vida profissional. Sim. Então, eu particularmente acho válido. Quando tem disciplinas que se prestam esse tipo de procedimento, eu gosto de fazer assim. Sim. Eu acho. E o que a gente vai precisar depois. Vocês viram que eu botei no grupo ali? Quando? No grupo não da CEP, no grupo geral da turma de vocês. Que ia ser já depois? Não, gente. Ah, Isso é a nota do da Enem, ciência. verdade. Isso é a nota Da da prova. Tá? Não, até comecei. Saiu a nota de 2023, né? Estava atrasada as avaliações do MEC desde 2023. Que legal. E maior nota de uma faculdade privada do estado de engenharia civil. Que legal. Então vocês estão de parabéns. Claro, não foi vocês que fizeram a prova, Não. mas eu não me lembro se vocês fazem ENAD. Acho que vocês fazem ENAD. Ano que vem vocês fazem ENAD. Eu fiz isso em A gente vai ter que manter um legado aí. Então, assim, né, o que eu vou... Claro, algumas coisas que a gente faz, né, muitas das questões de prova, muitas vezes a gente coloca questões de concurso, tá? Mas aí eu já vou combinar com os professores de vocês que disciplinas a partir do semestre que vem vão trabalhar muito questões de lei. Que é a sistemática que a gente adotou, né? Claro que a gente adapta muitas das questões que nós temos aí para questões, né, do dia a dia, da nossa loco-regionalidade, mas é importante que a gente faça justamente isso, que a gente pegue e que coloque questões que alinhem lá o que é cobrado na avaliação do MEC com questão locais. Oi, Hugo, tudo bem? Tudo bem, professor. Espero que Deixa eu aumentar o volume. Oi, fala. Espero que o trabalho tenha ficado bom. Espero que? Que o trabalho tenha ficado bom. Não sei, não olhei. Vou olhar amanhã, vou tirar o dia para corrigir. Tá. Bom, gente, então vamos iniciar uma nova fase, né? Bom, nesse segundo bimestre, nosso conteúdo vai trabalhar na primeira parte do primeiro mês com a questão de esgotamento sanitário, tá? E deixa eu ver se vai compartilhar agora. E na segunda parte, com instalações de combate a incêndio, tá? Então, eu tenho, se vocês concordarem comigo, né, que eu gosto de a gente ter as coisas mais ou menos azeitadas para não ter problema, como o combate a incêndio é uma coisa bem, né, diferente, né, do esgoto, eu tenho vontade de fazer 2 avaliações com vocês, tá? Na mesma temática, tá? Então, primeiro faria a de esgoto e a segunda de combate a incêndio. Tá? Então, o que eu posso fazer? Tá? De repente, a gente coloca, né, aquela avaliação que seja de sala de aula, que é 1.500 pontos, a gente faz a de combate a incêndio, tá? E a de esgoto e a de combate a incêndio a gente faz naquele período de prova. Tá? O que vocês podem fazer? Aí tu já sai fazer um tatuado do teu para tu usar. Use o mesmo projeto de vocês. Eu não posso te entregar o completo, então. Perfeito.
Perfeito. Beleza? Então, peguem um projeto de vocês e acrescentem no esgoto. Tá? Porque é exatamente isso, é uma continuação do trabalho que eu estou fazendo. Ô, Cristiano, ô, Fabrício, Oi? mas o trabalho hidrossanitário que você pediu tinha esgoto também, não? Não. Ah, não acredito que eu perdi meu tempo fazendo esgoto. Eu pedi instalação de água fria e água quente, não pedi esgoto. Nossa, eu fiz Já esgoto e tem água esse fria. trabalho. Isso eu quase não fiquei. Hugo, já tem esse trabalho do primeiro trimestre. É, É só. Quem é que tá? A Carmen está entrando. Oi, Carmen, tudo bem? Oi, tudo bem, professor? Tudo bem. Tá, eu estava combinando com quem está em sala de aula e online que a nossa, agora no segundo bimestre, a gente tem no primeiro mês esgotamento sanitário, tá? E no segundo é combate a incêndio, no segundo mês é combate a incêndio. Então eu vou dividir a avaliação de vocês de duas formas, tá? Então, fazer uma avaliação que seria a avaliação de sala, que valeria 1.500 pontos, tá? A continuidade desse trabalho que vocês estão me entregando hoje, e aí coloca a instalação de esgoto, tá? E aí depois a gente faz um outro projeto para combate a incêndio, tá? Tá bom? Alô? Aham. Professor, o meu até já está feito a parte do esgoto. Não, vocês são todos adiantados, tia. Até já fiz. Até já fiz para não bater a canalização ali da parte elétrica, da parte do esgoto, para ficar tudo direitinho. Já taquei ele. pior não é nem isso, ô, Fabrício. O pior é que eu me dediquei mais pro esgoto do que para água fria. Tu queres dar aula? Pode dar aula então para mim. Não, porque eu comecei no esgoto, aí eu fiz ele com maior calma. Quando eu vi que o tempo não ia dar e que eu fui fazer água fria, eu já fiz com pressa para acabar. Tá, e qual foi a norma que tu usou para esgoto? Tem que olhar agora. Só um pouquinho. Pega aqui, pega a minha chave aqui, pega a minha chave aqui, pega a minha chave aqui. Vem cá, pega a minha chave. Desculpa, o Bruno, para variar, dando showzinho. Qual foi a norma que tu usou para esgoto? Vamos lá? Calma que eu vou abrir meu projeto aqui para você. Ah, não, isso tem que estar na ponta do lápis, cara. 81, Não, mas é porque 60. eu botei, 81, 60. eu botei a norma. Vou botar a norma, vou te reprovar. Por quê? Por quê? Projeto fora da norma não entra na prefeitura. Projeto fora da norma não entra na prefeitura. Tá, vamos lá. Então, a aula de hoje tá. E, bem como a norma 8160 está disponível para vocês no ato. Deixa eu apagar a luz. Vamos enxergar assim? Então, primeira parte, introdução ao sistema de esgoto. Para quem entregou já o sistema de esgoto, eles podiam fazer uma estação elevatória, né, para a estação de tratamento. Já estou trabalhando adiantado, né? É um dos grandes problemas de Rio Grande, principalmente das cidades que são planas, Rio Grande do Norte, Pelotas, justamente o esgoto sanitário, é a questão dessas estações elevatórias. Quantos sim Pelotas tem? Tiver mais uma. Eu vou te falar, Pelotas está fazendo o primeiro, está saindo lá, né? Quase pronto, primeira estação de tratamento
Não tinha nenhum. Ali perto de esgoto, não tinha. Era tudo fossa séptica. Tudo passa por fossa séptica. Todos os projetos de Pelotas, hoje em dia, para se aprovar na prefeitura uma obra nova, é com fossa séptica. Aí está saindo a estação de tratamento de esgoto. Mas aí que tá, depende o que a cobrança do Ministério Público faz das empresas de. Sim, assim, ó, o esgoto ele passa pela fossa da casa e segue para um esgoto da rua. Para onde ele vai depois? É só abaixa a carga orgânica e vai embora. Ó, eu usei como referência a 8 Sabe onde é Francisco Caruso, Pelotas? É ali, na parte baixa do Francisco Caruso. 10, 8 mil. Aqui em Rio Grande, eu vou tentar ver quem é o contato agora na UGEA que possa fazer com que a gente vá fazer a visita na estação de tratamento de água e esgoto. No demais de Porto Alegre, manda saudade. Porque assim, o contato que eu tinha ele foi desligado, então eu vou ver se eu consigo o contato no outro. Eu consigo lá na Serra, Não. maior que existe. Beleza, o problema é o custo, né? O custo. O que eu acho legal é que a grande vantagem de ir aqui é que a gente consegue fazer visita nos dois lugares ao mesmo tempo, no mesmo dia. Né? Eu nunca medindo gasolina. A estação, tu vê, olha a questão de quando tu faz um projeto, né, robusto, né, pensando numa expansão populacional. Tu vê, a estação de tratamento de água de Rio Grande, ela ainda comporta tranquilamente a cidade sem problema nenhum, né? Ou seja, a nossa estação de tratamento de água tem uns 350 mil habitantes. O que limita uma estação de tratamento de água? Sua capacidade de reservatório, né? Então tu tem que fazer reservatório e aumentar a dosagem de cloro para tu garantir que a água vai estar potável até o ponto de consumo. Então tu tendo uma rede distribuidora, tranquilo com a tua capacidade de estação de tratamento. Ao contrário, por exemplo, da estação de esgoto ali no Parque Marinha, ela foi desenvolvida para ela funcionar como uma estação de tratamento anaeróbia. Tá? Exatamente. Aí foi um problema, porque na verdade a Corsã, quando ainda era uma empresa pública, ela contratou um projeto fechado, não me lembro, é uma empresa, não sei se é da Alemanha ou dos Estados Unidos, não me lembro. Tá? É um projeto de. Tanto é que se você olhar, fazer uma imagem aérea dessa estação de tratamento de esgoto ali, é um grande tanque de decantatação em 4 células, que é um tanques de decantatação por período de cultura. Tá? Então, é isso aí. Tá? Eu agora falando de química, né? Só que Rio Grande é o tipo que a gente usa, uma sigla que a gente usa para tempo de cultura em cada fase do decaimento da carga orgânica. Mas é um tanque fechado, que fica um tempo ali, em combustão, só que dá muito problema. Primeiro que a combustão dele não realiza completo. E eles nunca botaram para fazer combustão, deixaram aberto. Então não é anaeróbio. Deveria ser, aí tá. Por isso que tinha um cheiro horroroso. O que é o correto? É tu fazer isso e botar a captação do gás até para tu fazer um biodigestor. Beleza. É análogo ao que tu faz, por exemplo, com uma usina de porco, que tu coloca aquele dejeto num biodigestor, tu separa o metano, ou tu queima o metano, ou tu gera energia com o metano. Entendeu? E aqui que eles faziam, né? Para baixar a carga. Então eles acabavam que eles colocavam, né, a questão dos micro-organismos, trocaram os micro-organismos aeróbios e botaram aeróbios. Tá? Só que o projeto não era aeróbio.
Então tem uma série de adaptações ali, inclusive o quê? Eles têm eliminadores de odor, é injetado eliminador de odor para baixar a carga de odor na vizinhança. Sim, tem que botar aqueles produtos que são caríssimos. Aí tiveram que fazer Não uma... resolve muito bem. que não resolve muito. Aí fizeram uma série de barreiras de físicas, de vegetal, para fazer barreira de odor também. Por isso que havia muita proliferação de mosquito ali. Então demorou demorou uns 10, 15 anos para eles conseguirem acertar a cultura bacteriana, que deu uma carga. Baixou muito e cheirou. Mas eu vejo em todo lugar que acontece essas coisas. Isso ali na hidroplasia da direita? Não, ali é de água. Ali de A de esgoto é do Parque Marinha. Ah, é mais adiante, tá? É antes, tá? Isso. Fora que é material sólido, entope tudo que é bomba, estraga a bomba. Qualquer tipo de manutenção tem para dar. Não tem como, senhora. Era só uma coisa barata que acaba se tornando uma caríssima. Bota o PFR ali, praticamente lá na serraria, que é a maior de Porto Alegre, ela funcionava só com PFR. Sim. Ele direto, tu colocava ali na máquina, que é uma coisa muito cara, colocava lá, fazia todo o processo e passava pelos outros ali, né, com aquelas bolhas lá, agora não mais, faz anos que eu trabalhei lá. E eu lembro que funcionava perfeitamente. Agora, quando passava pela parte desses DRs, não tinha um que desse certo. Digamos assim, claro, não é a mesma carga orgânica de esgoto. Tá? Quando eu montei a fábrica da Mita de Gavaco aqui, então tem um lavador de toras, né? Então o lavador de toras, por mais que a tora venha descascada, quando tu lava ela vem com resíduo de areia, resíduo de descasca, então tu vai ter areia, tu vai ter da lavagem da casca da tora vai sair tanino, então é um material com muita carga orgânica. Então o que a gente fez? Eu usei a FEPAM fazer tratamento daquele efluente. O que a gente fez? Não me lembro agora qual foi o tipo de bactéria que nós colocamos. Tá? Nós fizemos uma série de 3 biodigestores, tá? Não para queima, mas para baixar a carga orgânica. Então tu baixava a carga orgânica dele, tinha 2 tipos de fertilizante. Um do resíduo do lodo, depois de tratado com a bactéria. Usava enzima ou vocês usavam... Enzima. Ah, tá. Não, porque eu sei aqui no sul é muito ruim usar micro-organismos, enzima. porque a gente varia muito. Isso. Não dá pra... Teria que colocar um micro-organismo pro verão e outro pro inverno. Porque uma variação térmica muito grande. Muito grande. E aí tu pode matar a tua colônia só com uma variação térmica. Sim. Termina com a colônia. Exatamente, aí não tem como, tem que ser enzima aqui na nossa região. Então a gente baixava a carga. E mesmo assim, tu tem que trocar a enzima. A gente ia fazer se eu continuasse lá, a gente ia fazer uns testes para ver qual tipo de enzima seria para cada estação. Porque mesmo assim tinha bastante perda de um momento para o outro, assim. Nós iríamos evoluir para esse aspecto. Como eu entreguei a planta da fase piloto para a fase de produção, aí não sei como é que eles fizeram depois. Mas era fazer isso. Aí o resíduo, a parte sólida, tá? A gente fazia agregado com gás que sobrou de galharia, deixava fazer uma compostagem para fazer adubo, e a parte líquida a gente fazia fertilização. Então tu fechava o ciclo. A minha vontade é ir para essa área, assim, se eu fosse fazer um mestrado seria para essa área, assim, porque é uma investigação que eu gostaria de saber. Porque assim, era astronômica as perdas que tu tinha de uma estação para outra. Assim. Então tu vê, a gente falou, falando também de esgoto, mas claro, a gente está indo um pouco além da disciplina. Mas a parte de saneamento ambiental, que é o que vocês vão ver na disciplina, que é a sequência dessa, a gente fala disso. Não tem saneamento. Não peguei também. Mas eu também trabalhei, né? Não tem como não aproveitar. Tá, gente? Então. Não tem na grade. Pensem, então, que estão elaborando um projeto. Vocês fizeram um projeto de vocês, que vocês estão fazendo, para fazer uma forma que ele seja eficiente,
e econômico de quem conhecia as partes como foi a instalação. Por isso que a Carmen e o Hugo já aproveitaram e colocaram a parte do esgotamento sanitário no projeto deles. Tá? Então, via de regra, em residências, né, o nosso esgotamento sanitário ele é por gravidade. Bem, então, quando ele chega da residência até a parte de coleta da concessionária, vai tudo por gravidade. E em muitas cidades, depois dessa parte que a gente vai ver no semestre que vem, muitas das cidades são feitas por gravidade. São muito poucas estações elevatórias que as empresas de concessão de água o fazem. Rio Grande, eu perdi as contas agora das estações elevatórias que tem. Porque como se avançou muito em termos de esgotamento sanitário em Rio Grande, nós temos uma estação aqui perto do supermercado aqui, tem outra na Buarque de Macedo, aqui perto do campo de São Paulo, tem uma grande perto do shopping, tá? Não tem? Eu acho que tem dessas aí. Lá no Cassino tem duas, uma de cada lado da avenida, mas lá é muito pequeno. Era mais interior. Lá do Cassino elas coletam e levam para a estação de tratamento. É uma estação de recebimento, não é tratado ali. Ele recebe, os caminhões lá recolhem e levam para a estação, porque não tem volume para tratar. Então a gente tem que identificar o que a gente precisa, né, para a nossa instalação. Então, no nosso tratamento sanitário, o que a gente vai ter na nossa residência? Vamos ter o dejeto do banheiro, sim, tem a parte local, tem a parte de banho, né? E na cozinha, muita gordura. Então a gente tem que estar dimensionando de forma a evitar gordura. Eu tinha curiosidade no apartamento onde eu moro de pegar e quebrar a parede e olhar ver o que o cara da construtora fez. Porque com certeza o cara não botou o Y, botou um T. Porque dependendo da época do trabalho, pior ainda, né? Eu no mínimo uma vez por mês eu tenho que passar um produto de limpeza de cano ou desentupir o esgotamento físico, porque ele leva uma porque não fez a tubulação correta, que é o YB. A junção. Vou colocar uma coisa prática aqui. Lá na minha casa, lá na praia, a gente, assim, ó, tu puxa de escada, assim, ó, e tem muita dificuldade de descer ali no dejeto, entendeu? E aí, o que pode ser assim? Será que a pressão da caixa d'água é a nível de lençol freático? Como poderia a gente resolver isso? Primeiro, tem que checar realmente se o nível está baixo, porque quem manda nessa pressão do sanitário, tá, é o próprio sanitário, o seu fundamento. A quantidade de água que vai estar armazenada, seja uma caixa acoplada ou Caixa acoplada. aquela O sifão, o próprio vaso, ele é um sifão, ele tem aquela curva assim, porque ele faz o próprio sifão. Porque às vezes quando tu coloca mais água, aí desce. Senão ela fica assim, ó. Então o problema pode estar no teu vaso sanitário. Pode ser. Do vaso, não. Pode ser. Tu pode, talvez ele esteja um pouco entupido, e aí a vazão não está sendo rápida o suficiente para fazer. Para ele fazer o arrasto, Para fazer o arrasto. ele funciona com arrasto. Aí só trocando uma pressão. Tenta desentupir. Desentupir o vaso. Desentupir o vaso. É o ideal que quer. Dá trabalho. Desconectar o aparelho e ver se ele não está com entupimento interno. Sim. Mas ele é isso que sempre marca no motor, essas coisas. Não, desconectar ele vai ter que botar a mão na massa. Porque não tem entupimento nele. Entendi. Fecha o registrinho, desconecta a água, tira os parafusos dele do chão, sim. Pronto. Acho que eu tenho uma próxima Eu pergunta. acho que é
Ah, sim, vai ter que descolar ele da parede. Ele não abre no chão, não. Sim, ele é rejuntado. Ele deveria ser fixo com parafuso e rejuntado na volta, do acabamento. Não mais correto. Geralmente as bacias sanitárias, elas são assim, um corte A. Então, ele ficaria assim. A parte, né, visual que a gente vê, né? Tá, são 3 banheiros lá. E os 3 estão fazendo. Então, vamos fazer outras considerações. Então tá. Mas os de cima tem um do quarto do meu irmão, pior ainda. Então tá aqui a parte interna dele, né? Aqui, ó. Ele tem isso aqui, ó. Que quando tu dá a descarga, que ele aumenta o nível, o fluxo está para cá. Para ele fazer o arrasto. Tá? Ele fazer o arrasto. Pode acontecer o quê? Dessa tubulação tá torta. E aí dificulta o desenvolvimento. Se essa tubulação não está num ângulo de 90 graus, com a descida dele, pode dar influência. Mas os 3? Os 3 são o mesmo modelo de vaso? É. Então, pode estar no design da louça. É antigo, é novo, esses vasos? É novo. Bem novo. A casa foi construída há 5 anos. Sim, seja um modelo de vaso. Pode ser um modelo vaso. Porque é bem estranho, assim, se a água descer devagar Muito devagar. E os 3? Os 3, mas os de cima são piores. E do quarto do meu irmão, tipo, fica. Digamos que fica mais longe da caixa d'água, né? Mas assim. É o que dá mais a. Mas aí se tem caixa acoplado, isso não faz sentido. É. Pela pressão, né? Sim. Quando tu enche aqui, tu interrompe a ligação. É. Tu tá com a torneira de boia, ela vai interromper dentro. A litragem que tem aqui, ela é dimensionada para que seja suficiente para fazer o censuramento. A gente descobriu que seja pressão. Eu acho que o melhor. Tira o sanitário do lugar e faz o teste. A gente vai fazer o teste primeiro, como tentar Porque, não, assim, ó, pressão é isso aí que o professor te falou. A água cai dentro da caixa, ela fica armazenada ali. Aí tu aperta o botãozinho da caixa, ela vai fazendo base. Então, a pressão que sai da parede é diferente. Ali. É que nem, Não, sim, exato. é que nem, por A gente exemplo, vai colocar. eu nunca vou me esquecer dessa. Assim, O cara, começar a trabalhar em obra, e um rapaz, a gente reformou uma casa, os caras ficou todos o sistema hidráulico da casa, que era direto, não tinha caixa d'água, direto. E aí ele falou, quando a gente colocou a caixa d'água, saiu uma pressão mais fraca. E aí ele falou, não, mas aqui eu sei que tive pressão boa, não sei o que, vocês fizeram mal a situação, porque não sei o que, da rua veio uma baita pressão. Sim, mas no momento que tu bota a caixa d'água, esquece a pressão da rua. A água sobe e a única coisa que vai te dar pressão é a altura da que tu botou a caixa d'água. Que é o diabo que a gente utiliza nos nossos cálculos, os LCA, que é o método de coluna d'água. Ele fica lá em cima, né? Mas se tu armazenou aqui, nem esquece que você na caixa d'água. É verdade. Não, esquece, mas no momento que é água armazenada, Talvez seja porque lá né? O nível da mesmo, não é mesmo? Faz um teste, vê quantos litros, tinha mais ou menos quantos litros tem a caixa acoplada em vocês. Se é 12 ou se é de 12 a 18 uma caixa acoplada que tem. Tá? Um balde tem 20 litros. Como é que tu Pega o balde e se tu coloca encher o dentro. balde, vai mais rápido ou vai mais devagar a caixa? Vai mais rápido se tu botar o balde. Porque tu, na verdade, quando tu coloca a água com o balde, tu não tem a limitação do diâmetro da caixa acoplada. Então tu tá
fornecendo uma vazão de água maior. Aí depende mais rápido. De repente, no ato que vocês conectaram as caixas acopladas no sanitário, pode ter feito alguma obstrução onde sai a água da caixa acoplada. Sim. Aí até faz sentido a água entrar mais devagar. Se sair pouca água, pode ser. Essa conexão aqui, tem um sanitário aqui. Não, é bem comum hoje o sanitário, ele tem um sistema projetado por volta do assento, a parte sem a tampa, mas imagina um assento, a água já sai lá na frente, justamente para aumentar o fluxo de água para auxiliar o sinfonamento. Por isso, nesse layout novo que se fez, que se reduziu o volume de água na caixa acoplada. Porque antes saía água em todo o sanitário. Desde o início até o fim. Quando ele chegava na frente, já tinha sido muita água na parte de trás. Então eu tinha que consumir mais água para empurrar e facilitar o sinfonamento. Como a água sempre preferencialmente pela frente, então ela já ajuda o fluxo. Ela já ajuda o fluxo no processar o sinfonamento. Isso também depende do modelo do vaso. Provavelmente vasos assim são um pouco mais caros, tudo dá diferença no preço dos vasos. Tem que ver, essa caixa acoplada, ela tem no próprio desenho da louça, ela é isso aqui. Isso mesmo. Tem que ver se quando colocou essa luva aí em cima do buraco, se não ficou alguma coisa obstruída. Aí dá menos vazão. Aí daqui a pouco é até mais fácil. Esse cachezinho aqui. Bem no meio. Isso. Daqui a pouco. Aqui isso é o de cima, sem a caixa acoplada. E aqui eu estou no meio encaixe aqui. Tá, esse encaixe tem que ficar melhor. Tem que ver se não está obstruído. Para ver se a vazão está saindo boa. Pode ser, mas a água antes era de poço, né? Sim. Pode ter alguma coisa? Aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui deve ter. Ó, tem um orifício ali, ó. Ver se não está obstruído. E aí desmanchar só a caixa de cima é mais fácil. É bem mais fácil. Aí vai desconectar só fechar o registro, desconectar o engatezinho dela e aí já consegue ligar. Tá. Ela não é presa. Professor, Oi. na válvula Hidra, pelo menos quando a gente instalou aqui em casa, ele vem tipo uma borrachinha dentro, tipo um redutor, sabe, de pressão. Eu não sei se deu o nome, eu acho que é redutor de pressão mesmo. Isso. Daí a gente sempre tira aqui em casa, porque as crianças são meio delicadas, sabe, comem pouco. Daí tem que ser forte o negócio. É que também esse redutor de pressão. E é válvula Hidra. Será que não tem isso nessa caixinha, na caixa acoplada também não tem? Na caixa acoplada não tem redutor de pressão, tu tem na entrada da alimentação da caixa acoplada. Sim, Ou é seja, na parede, né? Isso, tá. Pois é, e será que não tá com esse problema dela? Mas aí depois que a caixa fica cheia, a questão do fluxo não tem influência, porque ela já está com a quantidade de água que ela vai ser necessária para fazer o sinfonamento, entendeu? Então, pode ser um entupimento na ligação da caixa com o sanitário. Pois é. Não tá descendo. É que conforme tu aperta essas de caixa acoplada, ela desce a água no sanitário e já segue enchendo, né? Sim. Mas aí a quantidade de água que sai para fazer o sifonamento é muito maior que a quantidade que entra. Então, na verdade, essa influência é mínima no caso de encher e que essa realimentação da caixa ela não tem influência sobre a capacidade da quantidade de água que está armazenada de fazer o sifonamento. Entendeu? Sim, entendi. Bom, Vamos tentar por aí primeiro. então lá, então no sistema, tá? O que a gente deve seguir? Recomendações
segundo a norma 8160, que o Hugo e a Carmen usaram, tá? Então, que recomendações que o nosso esgotamento sanitário tem que ter? Tá? Então, ele tem que evitar a contaminação de água. Então, é inadmissível que eu tenha interligação entre a água dita servida e a água potável. Tá? Então, quando eu falo em água servida, é toda água que já serviu para algum fim. Então, depois que eu utilizei água, seja para lavar louça, seja para lavar uma máquina de roupa, ou principalmente banho e esgotamento sanitário, não pode de maneira nenhuma ter contato com a água potável. Tá? Permitir o rápido escoamento dos dejetos, que é o problema que a Carol está tendo. Tá? Impedir o retorno dos gases provenientes das instalações de esgoto sanitário. Isso é cheiro também. Tem respiro? E mesmo assim não poderia ser cheiro do vaso, porque o vaso tem sifão. O vaso sifonado. Sai cheiro do vaso? Não sei se é do vaso ou se é do ali da. O ralo. Do teu Então, ralo tem erro na tua o ligação. ralo lateral. Hã? Então, tem erro na tua ligação. O ralo também deveria ser sifonado, né? Existem esses ralos secos, hoje em dia que o pessoal chama, que é o ralinho quadradinho de 10 por 10. Tá? Difícil arrumar, então. Se é o ralinho 10 por 10, dificilmente ele tem sifão, não deve ter. Os de 150 é caixa sifonada. Que é a caixa úmida, tem sempre água embaixo para fazer o selo hídrico. Isso mesmo. Aí o teu ralo está ligado no tubo de 100 que sai do vaso. Não seria problema se ele fosse um ralo sifonado. E aí deveria ter um tubo de ventilação para subir isso. O ideal, o que é? Tá? Norma. Esgotamento sanitário direto, o ponto de tratamento, seja fossa séptica ou numa tubulação que vai para o tratamento de esgoto, uma caixa coletora, né? E água de chuveiro separado também. Tá? Água do tanque decanta com uma caixa de gordura, né? Hoje uma caixa que tu retira, né, as modernas tu retira para fazer a limpeza. Eu acho que tudo tem. Tá. É um erro. Não estou dizendo que este erro pode estar repercutindo na eficiência de sifonamento, mas o cheiro com certeza tem ali tudo interligado no sistema único e sem respiro. Tu resolve isso fazendo respiro. Tu tem que fazer uma tubulação acima de onde eles são interligados e botar para alto. Tu pode fazer isso na casa. Só isso. Mas ele tem que quebrar ele. Sim. Ou pode fazer uma ligação externa. Então, eu tenho que achar algum ponto que tem ali. Sim. Por exemplo, Lá é fossa séptica, no né? TR, por exemplo. Fossa séptica. Então, no ponto de encontro, antes de ir para a fossa séptica, o ideal é botar uma tubulação acima do nível dos outros e que ela vá os gases serem expelidos. No térreo, o ideal é o seguinte: tu botou um vaso, tu sai com o joelho em direção direta à rua, o joelho embaixo do vaso, direto à rua, indo em direção a uma caixa de passagem de concreto. Enfim, quando tu passar na parede, lá o cara que fez a casa deveria ter colocado um T ali. Ali tu pode usar um T que sai com um tubo de ventilação. É a melhor solução. Mas se tu não tem isso, tu vai ter que fazer fora da parede, não vai poder entrar embaixo da parede agora. E aí, Mas é 2 pavimentos. Não tem problema, pode fazer. Vai tudo para uma única fossa séptica. Acredito que sim. Tá? Tem que ver. Então, antes da fossa séptica, o ideal é fazer isso que ele está falando. Tu vai ter que fazer uma caixa de concreto antes, fazer tipo uma caixa de passagem. uma caixa de passagem. Tu compra ela pré-pronta aí na sua rádio. Uma caixa 40 por 40, 40 por 50. Caixa de passagem, colocar na parte de Sim, para poder fazer a Fora da classificação. sua casa. fora.
bate. Então não vai mexer na tubulação. Tu vai botar um cano para cima. E aí Vai ligar ele todo com só bota uma caixa de passagem, aí vai botar aquela tampinha de tudo normal, já vai ser. Aí tem que ser um técnico. Sim. Porque assim, às vezes eles puxam, né? A descarga. A de cima eu sei que ele é igual, a de baixo não tenho certeza. Mas a de cima, eu sei que eles puxam a descarga do banheiro e sai assim o barulho na. Barulho é normal. Isso é normal? Não tem como. Não, sai tipo o barulho da água batendo no outro banheiro. Ah, não, então é porque não fez com a ligação em Y. Aí Botar uma ligação em T. Não tem. Ai, não. Com certeza. Aí isso não tem como resolver. Só quebrando a ligação nova. Olha E só. até descobriu Depois, onde está. a minha casa ela foi reformada e o andar de cima é novo, foi já. Depois eu posso mandar uma foto porque as saídas dos banheiros ficaram externas. Sim. Eu mando uma foto para depois. Todas em Y. Todas em Y. Tanto a saída do ralo, que é de 50, e a saída a chegada do vaso também, chegando, se eu não me engano, chegando no Y. Porque quando tu faz a Y, por exemplo, se tu dá o acaso de, por exemplo, ter dois equipamentos sanitários no mesmo pavimento e que eles ficam na mesma cota, se tu faz uma ligação em Y, tu já vai fazer aqui pelo menos um selo hídrico, selo hidráulico. Provavelmente a ligação aqui ele vai estar tapado por água aqui. Entendeu? Se tu tá em T, Vai congelado. Isso aí não tem, eu vou tentar ver o espelho lá. Então. permitir que a inspeção da instalação e seus elementos a gente consiga fazer de forma rápida e fácil. Pelo jeito lá não é. Então tu tem que inspecionar a tua instalação, você está funcionando. Então por isso que muitas vezes tu usa aqui os galos sanfonados, consegue ver se tem algum entupimento. Se tu não tem um galo sanfonado, tu vai ter que adivinhar onde é que tu monta entupido. Então não tem como saber. Se tu anda sanfonado, no esgoto, sanfonado, não tem como. Primeiro tu viu o tamanho lá. Se ele é de 150 por 150 quadrado mais ou menos desse tamanho. O do chuveiro. Ele é provavelmente a caixa sifonada. Se ele for pequenininho, que é o 100%, dificilmente seja sifonado. Caixa sifonada 100% é... É que tá... O ralo do banheiro, né? O ralo do chuveiro. É que a modernidade, né? É mais bonito. Vou aproveitar para dar menos recorte. É. A pedra, vou botar um ralinho. A mesma coisa, o ralo linear. Ralo linear é bonito. É bonito, mas não droga. Não, é aqueles ralos lateralizados assim, ó, que é enorme. Linear? Tá, não tem esse fundamento. Ele não é sifonado. Não, assim foi. Teria que fazer. E a gente já colocou, resolveu isso, fica escondido dentro do forro, uma caixa sifonada do lado do ralinho linear. Porque o pessoal quer no banheiro um ralo linear. Mais bonito. Isso é coisa de arquiteto. Olha o meu preconceito dos arquitetos. Eu vou te falar, escritório famoso, e arquitetura que não são nem da região. Aqui, ó. Na verdade, ele foi com engenharia civil, mas ele inventou aquele assim. Dá menos recorte de lajota. É bonito, o pessoal acha bom, é moda. É moderno. Não é vintage, é mais clean. Mais clean. Aí esses programas pediu o cheiro, tu diz, né? Sim. Minimalista. Minimalista. Aí eles querem o ralo oculto ainda. Oculto. Ah, é. Corta um pedaço do piso e bota lá. Isso. Eu também, eu fiz a obra no banheiro, né? Aí a vendedora, não vais comprar uma louça nova, minha esposa? Ah, tem esse ralo escondido. Não. Aí disse, ó, só disse para assim, os teus cabelos e da nossa filha, como é que nós vamos limpar depois? Vou ter que desconectar
Tudo a vez por baixo, o sifão para levantar a tampa para tirar. Né? Pois é. Não é bem tradicional. É bonito, mas tem que pensar na manutenção. Se tem dinheiro para gastar, não tem problema. Mas isso não tem a ver com o entupimento, né? Não, tem a ver com outras coisas. Cheiro e com a conexão ali de quando o banheiro... Se está barulho, Entendi. bolha, borbulha. Borbulha, exatamente. Porque quando tu faz isso, vamos voltar, tu está dando pequenos golpes de areia de tanto começa. E aí, ela fez Ela pode aumentar também. A tubulação do vaso, ela está vindo na horizontal com um leve caimento, só que é um volume grande de água nessa descarga, né? Aí chega aqui tem um cano que vai descer, tipo assim, que vai ter um T. Ela vai vir, vai no T, vai bater, vai meio que subir para cima e a gravidade vai empurrar aqui para baixo. A água está batendo aqui na parede, ao invés de fazer uma curvinha. Ai, que burrice. Descer. Bom, então permitir que a fixação dos aparelhos sanitários por meio de dispositivos que facilitem a sua remoção em caso de necessidade de reparo e manutenção. Tem parafuso ou ele está só rejuntado ou completado? O vaso? Não tenho certeza, mas acho que está só levantado. Só quebrando o vaso. Vai quebrar o risco, então. Eu tenho uma dúvida. Eu já peguei, cara. Posso me adiantar um pouco? Não vai no banheiro aqui dos deficientes. Tá concretado o vaso, cara. Vaso antigo se concretava, né? Os antigos convencionais aqui se concretavam. Eu tenho uma dúvida, tá? Já que nós estamos entrando na área de esgotamento, e também parecido é pluvial, tá? A norma de escoamento, ela não fala da altura que a gente precisa aliviar essa pressão de queda. Estou falando de coisas de prédios. Não tem. Não tem a norma. Não tem. E aí, como é que fica? Aí que é a questão, tu vai muito da expertise e do comportamento local. Tá? O que eu aconselho? Todos os projetos de escoamento hídrico, geralmente tu faz. Tu faz a pesquisa dependendo do que o teu cliente quer, tu vai fazer uma pesquisa pluviométrica nos últimos 10, 20 anos, tu vai calcular ali 200% acima para fazer o teu exagero. Bem, aí tu vai imaginar uma chuva dessa caindo, com uma pressão de água numa caixa concreta. Tu vai calcular. Então, a tubulação pode ser toda de PVC e vai ser de PVC, mas a tua caixa lá embaixo tem que ser de concreto para poder aguentar a pressão. Sim, entendi. Lá, quando tu chega lá embaixo, não pode ter uma curva, tem que ser uma caixa. Caixa aberta. Pode, de repente, botar um defletor para te espalhar. O que aconteceu nesse projeto? Por sorte, ele era um prédio de 5 pavimentos. Os três, o térreo e o segundo aqui, e o térreo primeiro aqui, o segundo, o terceiro e o quarto, um pouquinho recuado. Então, chegava no segundo, eu já tinha obrigatoriamente que fazer uma curva nos tubos de queda. Então, eu deixei assim mesmo, mas tem 3 pavimentos, ali dava 9 metros de queda. Só que, assim, foi da minha cabeça, eu acho que aguenta, porque tem até casa de 3 pavimentos, né? Eu pensei, 3 pavimentos. Né? Qual o diâmetro da tubulação que usasse? O pluvial 75, tá? Porque era o mínimo da norma e tem uma relação lá na tabela dela entre a altura e o volume que tu calculou de demanda da área do telhado, dava para pedir 75 só seguir aquilo. O problema, não estou dizendo que a norma está errada ou que o cálculo está errado. Vamos pensar um pouco fora da caixa. Né? Vamos pensar um pouco de situação que a gente está passando por eventos climáticos. Ninguém vai te crucificar porque tu usa fora da norma, mesmo porque a gente, como trabalha com engenharia, a gente quer fazer
projeto mais eficiente possível, mais seguro possível e mais econômico possível. Se a norma permite, está na norma e ninguém vai te crucificar, né? Não. Mas é uma coisa que a gente vai ter que pensar daqui a um futuro, até mesmo em termos de revisão de normas. Porque, se pensar em termos na ponta do lápis, o regime de, digamos assim, a média pluviométrica do ano não alterou tanto em relação aos últimos 20 anos. Tá? Até tem alguns picos, né? De El Niño, Laninha, beleza, show de bola. Só que o tempo que essa chuva está caindo estão cada vez menores. Então, se tem uma quantidade igual de chuva no tempo menor, o meu volume é maior. Sim. E é verdade. Eu estou fazendo exercício O tempo de retorno que a norma dá, e ela tem uma tabela lá, em várias cidades do país. Aí eu queria pegar esse prédio específico, na região de Passo Fundo, e tem lá Passo Fundo. E o tempo de retorno que ela dá é de 5 anos. Só pra ter uma ideia. Usei lá o fator pluviométrico lá que tinha na norma, e foi aí que eu cheguei. Eu sei que residência hoje, até na empresa que eu trabalho, a gente não usa mais tubo de 75. Só 100%. Mas aí a norma entra nesse ponto que eu te falei da altura, é que entra por aí. Beleza, eu vou fazer um tubo de 100 comporta um volume maior de turma, de chuva, e aí eu estou trabalhando daqui a pouco com uma margem de segurança e tal. Mas aí, quando a gente está falando de prédios, a gente tem esse impacto da altura. Se tu vai ter um volume maior de chuva caindo, o impacto na queda também vai ser maior. Geralmente essas tubulações a gente usa encaixada, colada. É difícil ser colado. Com uma borrachinha. Só com um anel de vedação. Mas isso aí que o senhor falou de quando chega no chão, descarregar numa caixa é uma solução que não tinha pensado. Não, isso aí que pode fazer, que legal até mesmo porque para de repente não fazer erosão no concreto, que vai chegar e vai dar um impacto. Faz um defletor. Sim. Não que impeça a saída, mas de repente no centro do tubo fazer com uma chapa só para ele. Sim. Só para ele fazer tipo um spray. Veio na minha cabeça que nem esses de pia. Isso, um arejador. Entendi. Só para uma pequena área da água vai bater ali. Porque vai te dar maior durabilidade. Então tua caixa não grava. Então ela vai erodir. Não tem como fazer erosão. Em prédio, o ideal é justamente ter shaft, né? O ideal no prédio é ter shaft, não passar no meio da parede, que é uma coisa que te soluciona o local para fazer a caixa. Porque se tu vem na parede, vamos fazer uma caixa embaixo da viga e passar o tubo dentro da viga, nem pode, pela norma de tubo acima de 50 milímetros, não pode passar transversalmente livre. Como não teria como fazer uma caixa embaixo da viga. É isso que eu estava pensando, mas falando de prédio, a gente soluciona com shaft. Eu gosto de fazer essas trocas. Essas trocas de dia a dia ele vai fazer. Esse prédio que eu estava falando, ele está em fase de projetos ainda, então, só para ter uma ideia, eu tive que fazer um levantamento da minha cabeça com o arquitetônico dele. E por quê? Porque é obra pública, eles têm que mandar para a prefeitura pedir um recurso. E aí eu fiz uma planilhazinha lá no Orça Fácil, tudo baseado no SNAP, só que o quantitativo eu tive que fazer conforme cada pavimento porque era um hospital. Então, legal foi um pequenininho, né? Legal na engenharia civil, né? A gente aqui também, é que a gente acaba com essas coisas, né? Aqui na engenharia. Quando tu tem práticas, assim, como é que tu vai resolver isso? Tipo, olha só, tem isso na minha casa, aconteceu isso com o cliente. Sim. Entendeu? Tu consegue relacionar isso dentro da sala. O legal da gente permear o conhecimento
diversas engenharias, eu considero as 4 mestras da engenharia: a civil, a mecânica, a química e a elétrica. Para mim, as outras derivam delas. Tem a computação também. Elétrica. Deriva da elétrica. Eu poderia falar alguma coisa de bioquímica, Deriva da da química, Mas deriva né? da química. Alimentos, sim. Sim, eu até pensei em olhar agrônomas, mas também vai da Da química. química. Agrônomo até foi uma. Poderia ser. Ciências materiais, Tem química. biologia e química. Então, assim, vamos dizer assim, a mecânica e a civil são elementos muito palpáveis. Tu vê acontecer, né? Tu vê a força, tu vê a transferência de massa, tu vê a transferência de energia. Uma vida muito fluida. A química e a elétrica tem que fazer muito exercício de abstração. A elétrica, pior ainda. É aquela coisa que tu entra, que nem quando tu vai fazer uma faculdade de física, eu sei que tu conhece pessoas, que tu tem os professores lá falam, olha, quem estuda física depois de formado, escolhe ou a área micro ou macro. E aí química e elétrica tá no micro. Isso aí. Isso aí. É uma coisa que tu nunca vai ver. Não digo que eu não vou fazer, mas me falta a mecânica nessas aí. Nunca tinha. Não, eu sou químico, civil e elétrico. Eu achei que tinha mecânica, acho que. Não sou tão doido ainda. E olha que a elétrica dizem que é. Antes de precisar do civil, eu queria fazer mecânica. Meu objetivo era mecânica. Aí eu comecei a precisar da civil, aí eu vim para civil. O meu professor, que foi meu orientador lá na FURB, o Letier, deu aula. Ele estava fazendo elétrica no IF em Pelotas. Louco da cabeça, né? Não tem. Cara, o Letieri, deixa eu te contar o Letieri aqui. Eu falei isso daí, mas tu gosta de incomodar, né? Letieri, o colega do meu pai na serra. Então eu debocho muito do Letieri. Ele chama meu pai de pai dele, meu pai é pai dele. O Letieri chegou para dar aula, bem atrasado. Aula prática, motor de automação. Veio pegar os quadros na sala. Tô indo lá pro laboratório. Que laboratório, cara? Não, tô indo na prática. De chinelo e bermuda, tu é louco, tu vai me entrar no laboratório. Tô pra casa, não, que eu vou ver isso. Atrasou uma meia hora. Tô na prática, de chinelo e bermuda, professor. Professor, Como é, cara? Bom, vamos lá. Então, além das CDs citadas, também devemos verificar os materiais mais adequados possíveis. Tá? Nosso uso. Hoje, né, com as vantagens dos materiais, o mais comumente usado é o PVC. Né? Não é nenhum estranhamento, né? Nas cidades de mais longevidade, Grande, Pelotas, São José do Norte, em muitas partes da cidade, nós encontramos o quê? Manilhas de cerâmica ou ferro fundido, principalmente no publicitário. E qual é o grande problema de regiões da cidade que possuem esse tipo de ligação de esgoto humano? Só que isso aqui é de 40 anos atrás, né? Uso de manilha. Manilha? Porque o que aconteceu de 40 anos para cá? Nós aumentamos em muito o tráfego urbano. Manilha é tipo uns tubos só que de cerâmica. Cerâmica, ele vem assim, né? O esgoto que passa embaixo da minha casa é de cerâmica. Entendi. A minha casa é de 70 Isso é cerâmica? Cerâmica. O mesmo material das telhas. É um encaixadinho no outro. Um encaixadinho no outro. Uma boquinha. É só encaixar. Não tem nada. Tá. O que está enterrado. A tubulação enterrada na minha casa é de 70 e poucos. É cerâmica.
a gente reformou e tal, e agora a gente teve um entupimento entre um lugarzinho e outro, achamos uma caixa de concreto no meio da casa que saía do antigo banheiro, hoje era de serviço, e ele fica numa nive. Eu me criei num bairro que Rio Grande, que é o Lagão de aqui, para fora. A casa do meu pai, que a gente morou ali, eu acho que ela foi considerada de 70 e poucos anos depois. A delegação toda interna de Manilha. Certo? E, você não pode acreditar pior, era que as Manilha. Ainda bem que o pai trocou. Era gurizão, o pai que trocou, eu era guri. As caixas de luz dentro da parede, de madeira. Então, as caixas de madeira, os interruptores, tudo. E os fios De pano. isolados com pano. Sim, da minha casa era assim também. Pano e lã. Da minha casa era assim. Aí essa do fio a gente trocou antes. Teve essa reforma toda elétrica para depois a gente fazer a reforma de ampliação. Tá, gente, então outro material, que é ferro fundido, mas tem muita questão de corrosão. Rio Grande que tinha muita corrosão, né, no ambiente nosso. Também por uma característica também do próprio ambiente nosso ser mais salobro, né? Então esses sofriam uma certa influência de redução da durabilidade em função do acesso químico. Tá? Então aqui vou ampliar aqui, ó, teu vaso sanitário do lado aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Claro, não está aqui, tá? Aqui tem esse separamento, olha aqui, ó. Então ele tem que sair reto. Por que aqui eu estou com a interligação? Porque está lá embaixo, então não tem interligação. Pronto, então aqui eu posso ter o T. Mas eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse sinfonamento. E o que eu tenho aqui, ó? O ramal de ventilação. É Y, né? E aonde que é que tu disse? Ele está por fora, esse fio. Tá, mas onde está o T? Ele está aqui, ó. Ele está ligando aqui, ó. Aqui tem uma caixa sulfonada, tá? Ela está aberta aqui porque ela vai para outro ramal. Ó, o ramal não está junto com o ramal de esgotamento. Tá? Esse ramal de esgotamento vai para outro lugar. Eu tenho o ramal do banho, do chuveiro, que está junto com o lavatório, está uma ondulação que vai para outra ligação. E em cima dele, onde eu vou ter o silo hídrico aqui, eu tenho o quê? Eu tenho minha saída de água. E em cima aqui da minha interligação, ó, que quando eu faço sinfonamento, ele vai embora. Mas como é por gravidade, esse tubo nunca vai ficar totalmente cheio. Tá? Então aqui eu já tenho captação do ar que vem lá para fora. Aí já tem um respiro. Sim. Aí esse aí. Ele tem que quebrar ali atrás. Claro, tu vai fazer uma adaptação disso. Tá. Então você vai ter que fazer toda essa interligação, não vai ter que fazer nada. Um pátio. Não, vai ficar enterrado. É enterrado. Tu vai ter só. Claro, Vai cara. a parte de cima? Sim, vai ficar só um tubo saindo. Vai ter uma caixa no chão. Tu vai precisar, por exemplo, o teu tubo de ventilação no andar de baixo, esse tubo de cima está descendo. Ele vai ter que dobrar lá embaixo. Vai fazer ele lá no chão e botar um T de 50 para puxar ele por fora. Só isso. Só que tem que fazer uma caixa antes da tua fossa para recepcionar todas essas águas servidas. E em cima do nível, em cima do ser hídrico, tem que botar uma captação com tubo de 50 para ventilar. Para ter muito cheiro. Não é sempre que tem cheiro. Às vezes quando ele está muito tempo parado só. Tipo, você não está usando. Por quê? Porque tu acaba tendo o quê? O arrasto do odor pela água. Cheira justamente quando fica parado. Não é uma coisa que incomode muito, mas é uma coisa que se tu não estiver usando ali, né? Sim. Tá, deixa eu ver. Tá, então esses são os materiais. Tá, PVC, tá. Maneiro, tá. Isso aí. Tá, gente? Tem que pegar
Vai lá. Semana que vem não temos aula, né? Feriado. Eu vou viajar. Ai, Vou viajar a horas. Vocês não vão acreditar, eu estava com tudo ajeitadinho, né? Eu tenho uma sobrinha minha que mora em Caxias, né? E aí, vamos para Caxias, coisa e tal. Aí teve um colega da minha esposa que se aposentou e mudou todo esse rádio plantão. Está em plantão dia 21. Acabou meu feriado. Acabou meu feriadinho. Vai viajar, vou sair na quinta de noite, vamos viajar a madrugada inteira. Que dia é o feriado que eu não tô sabendo dessa coisa boa? Ué, Páscoa, sexta-feira, dia 19, né? Segunda e Desculpa, Tá, 18. E aí, segunda-feira é 21 de abril, Tiradentes. Ah, 21, tá. Não tinhas ligado o nome à pessoa, cara? Não tinha, não lembrava do tal Tiradentes. E depois 1º de maio de novo. E depois, exatamente, aí 1º de maio é uma quarta ou quinta-feira, né? Tá, gente? Então, boa semana, tchau. Tchau, Até professor. logo. Obrigado. Tchau, professor. Ó, Fabrício, deixa eu te falar. Eu não coloquei o nome Suspiro, mas ele tá lá no banheiro, no banheiro da suíte, tá? Não Você é vai ver lá na parede. suspiro, é respiro. Suspiro é doce, cara. É a mesma coisa, tá não sei. Não, mesma coisa. Não. Suspiro é pirulito, cara. Tá bom. Eu Respiro. não coloquei o nome, tá? Mas se você olhar com atenção, você vai ver ele dentro da parede, redondinho. Tá, tu quer que olhe com atenção mesmo? Olha, cuidado. Olha com carinho, professor. Ah, bom, agora a Carmen usou as palavras corretas. Com Avaliar com carinho carinho. nas nossas Ó, plantinhas. lembra que é o primeiro projeto hidráulico que a gente faz na vida. Mas é bom assim, né? É bom assim. É bom. Valeu, Fabrício. Tchau, boa Então noite. tá. Hein? Até logo. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos falar de outro assunto rapidinho. Fala. Antes de nós ir embora. Mandei segunda-feira, primeira atividade lá do trabalho de conclusão.